Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais esse novo projeto aí, com muita gratidão e amor a gente veio compartilhar com vocês nossos novos podcasts, e esse é o primeiro de muitos, se Deus quiser. Então, para você que quer ter acesso a todo o nosso conteúdo, quando você está dirigindo, quando você está fazendo seu exercício, quando você tem qualquer momento para você otimizar seu tempo e acessar informação de qualidade que vai transformar a sua vida e fazer sua vida ter mais sentido. Então se inscreve aqui no canal, acompanha todos os podcasts que a gente vai ter convidados incríveis, conteúdos sensacionais, tem muita coisa bacana, inclusive a gente vai responder dúvidas de vocês. Mas primeira coisa que eu queria pedir para todos, um favorzão, porque vocês participam de tudo na nossa vida, desde o nosso começo até agora. Eu queria que você participasse desse marco tão importante que é dar nome para esse podcast. Qual que é o nome que você sugere para a gente colocar para nossa conversa aqui com todos os convidados, esses assuntos incríveis? Põe aqui nos comentários que a gente vai escolher o título mais conectado com o que a gente faz. Então, você vai ser privilegiado de escolher o nome do nosso podcast, nossas conversas aqui. Então deixa aqui nos comentários e seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai começar o podcast com pessoas queridíssimos aqui, que fazem parte da nossa equipe. Primeiro, o Eric, o Sandro, que fazem parte da nossa equipe, que estão sempre aí, né, ajudando, fazendo essa mensagem chegar para vocês, todo o suporte que vocês recebem, toda a equipe que está participando aqui. Então a gente quer agradecer a presença de vocês, e hoje a gente vai bater um papo com o pessoal da nossa equipe para falar um pouquinho, né, sobre o começo, né, porque se você é novo aqui, inclusive, quem é novo, seja muito bem-vindo. A gente tem um conteúdo transformador, né, que transforma a vida de milhares de pessoas. É uma coisa que é um conteúdo diferente de tudo. Por quê? Porque é um conteúdo que te conecta com sua essência, um conteúdo que te conecta com o que você foi feito para viver. Não é um conteúdo que, legal, conhecer, entretenimento, apenas isso. É um conteúdo que vai fazer você realmente dar sentido para sua vida, dar cores para sua vida, e você começar a enxergar um horizonte próspero, né, e com uma bagagem incrível para sua vida. Então seja bem-vindo, que a gente vai falar sobre assuntos extremamente profundos que muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações por diversos motivos que a gente vai estar trazendo aí durante nossos encontros aqui. E vamos começar aí. O Eric e o Sandro já estão conectados aqui com a gente. E primeiramente, né, o Eric e o Sandro, eu conheço eles antes da antes da gente começar aqui, e graças a Deus hoje eles fazem parte do nosso trabalho. Então a gente vai começar o primeiro podcast falando um pouquinho como tudo começou, né? Como tudo começou, né? Porque isso aqui não é só sobre o Hussein, começou sobre o Hussein e o Muhammad também. Hoje a gente tem uma equipe muito maior, e o impacto que acaba gerando isso na vida das pessoas, né? Quem tem muito acesso a isso, né? O Eric tá sempre, né, quem conversou com o suporte, o Eric, ele tem noção mais sobre esse impacto que as pessoas, né, acabam vivendo, que a gente fala. Como é que é? Sim, a gente acaba recebendo muitas dúvidas, né, no direct hoje lá no Instagram, né, e sou responsável por toda a parte de comunicação, né, e acesso à mídia do Dr. Hussein, e surgem muitas dúvidas, né, como começou, se o Dr. Hussein é brasileiro, se não é, aonde formou, qual a especialidade, né, então tô bem à parte aí do assunto, né, que o doutor traz hoje para as pessoas, né, na rede social, né, desde a clínica também, né, doutor, então é muito conteúdo aí que a gente tem para trazer para vocês, e muitas dúvidas para sanar também, né? A gente está com o Sandrão aqui também, o Sandro, grande amigo nosso, está fazendo parte da equipe aqui também, e veio para somar, né? Tem muitas dúvidas para tirar também, para esclarecer com a gente. Então a gente vai fazer um trabalho bem bacana aqui com todos vocês. Tem bastante dúvida aí que a galera vai mandar aqui também nos comentários, pode mandar no direct também, que eu tô sempre lá para responder. E acho que de cara mesmo a dúvida que a gente tem aí é se o Dr. Hussein é brasileiro, né? Da onde que veio, né? A origem dele, do nome. Acho que é uma das dúvidas que eu mais recebo no direct, quando abre caixinha de perguntas. Sério? Também, né? Assim, só pergunta se eu sou brasileiro. Doutor, é brasileiro? Né? Essas são as perguntas, né? Pra quem não me conhece, eu sou brasileiro, só um nome que é importado, até brinco, galera. Eu lembro quando eu era muito pequeno, né, na escola, na época da escola, você tá falando do quê? De uns 20 anos atrás? Na época não tinha internet, informação pra todo lado. Então, você falava Hussein, cara, na época é Saddam Hussein, entendeu? Fazia aquela analogia. Aquela analogia, né? Então, eu sempre brinquei, quando eu falava Hussein, a pessoa, o quê, né? Sabe quando ela repete, você tem que repetir o seu nome? Eu falo, sabe, conhece o Saddam Hussein?
É só o Hussein ali, então acaba associando, mas sou nascido no Brasil, né? Nasci aqui em São Paulo. Morei a minha infância inteira aqui, mas eu morei uma época fora, né? Eu morei no Líbano. Morei 5 anos no Líbano, foi uma fase muito importante, cara. Hoje eu julgo que isso é muito importante né? Meus pais fizeram muita coisa, né? Com tudo que eu tenho hoje graças aos meus pais, né? Mas essa viagem, morar fora, foi uma experiência muito bacana, uma cultura completamente diferente, mas foi importante para viver a base do que eu vivo hoje, né? Essa questão da espiritualidade, né? Da religião, então muito bacana. Morei 5 anos lá e voltei. Terminei meu ensino médio aqui, aí parti para vestibular, fazer faculdade, que não é fácil, né? Imagina, Sim. Você chega a 5 anos, árabe, inglês, francês e o português, e naquela época que eu prestei vestibular, não era igual hoje, faculdade do canto, era 70 negros por uma vaga. Era muito mais concorrido, né? Muito mais difícil. E, tanto que eu estudei fora de São Paulo. Não tinha faculdade. Onde você estudou? Eu estudei em Alfenas, sul de Minas. Perto de Pouso Alegre. Lá é gostoso pra caramba, cara. Sou mineiro, né? Você é de onde? Sou de Rio Vermelho, né? Mas assim... Rio Vermelho perto de onde? É mais pro fundão de Minas Gerais. Pro né? norte? Isso, lá pro norte. Norte. Eu conheci muito, meu. Se minha família não fosse de São Paulo, não voltaria Lá. nunca. Vixe. Povo tranquilo, relaxado. Demais, cara, sabe uma coisa muito louca, né? Uma coisa que eu estranhei muito quando eu cheguei para São Paulo, você ficou 6 anos, né? Eu precisava fazer, eu sou muito organizado, eu sempre fui sistemático, pôr horário para as coisas, antes de dormir, organizar o meu dia seguinte. Eu organizava o que eu ia fazer no dia seguinte, mercado, cartório, ia para faculdade, colocava tudo lá, fazia tudo em 2, 3 horas. Fazer aquela analogia, São Paulo, né? Por exemplo, fazer mercado, ou vou fazer alguma coisa no shopping. Cara, levava o meu dia inteiro. Falei, que louco, eu não aguento isso aqui. É outra realidade. Você fazia tudo no mesmo dia, em pouco tempo, né? Então, aí eu voltando falando, fiz em Alfenas, né? Que a gente pode voltar falando. Foi uma fase maravilhosa da minha vida, inclusive. Só que antes, você chegar aqui em São Paulo, né? Fazer vestibular. Seu português não é afiado. E o que contava muito na época do vestibular de medicina é redação, meu amigo. Sim. Tanto que a maioria das faculdades vestibulares que davam acesso à faculdade, tipo, tinha faculdade que era assim, se não foi bem na redação, o cara nem corrige sua prova. Você poderia ter gabaritado a prova. Não entrava. Então imagina, cara, escrever redação. Cara, eu sempre fui esforçado, sabe? Eu peguei um mês de cursinho, um ano de cursinho, eu juro. Toda quinta-feira eu fazia uma redação. Imagina, toda quinta-feira. Você sabe como é chato fazer redação, cara. Toda quinta eu fazia redação. A professora do plantão lá que tirava dúvidas, ela me mandava a redação pra eu refazer ela. Era muito cara, mais imagina um ano. Né? Cheguei no final do ano, eu tinha prestado já, não tinha passado. Onde você estudou? Aí eu voltando falei, é isso aí, não tinha plano B, né? Minas Gerais, legal. Fui lá, treinei redação, fiz a redação. Cara, saí da Rio Vermelho, prova, né? Mas assim, fiz a redação, passei. Pro fundão de Minas Gerais. Passei outras faculdades, passei em Bragança Paulista, cidade maravilhosa. Mas eu sempre quis Bragança Paulista, porque é perto de Atibaia, onde meus avós têm casa, vou frequentar Atibaia desde quando eu nasci. Sempre era meu sonho passar em Bragança, né? Só que o resultado de Bragança saia bem depois de Alfenas. Então eu fiz a prova, passei em Alfenas, aí já era difícil, eu me matriculei. Foi embora. Aí passei em Bragança, passei em Mogi das Cruzes, também tem uma faculdade MC lá. Passei em Taubaté também, só que aí já tinha ido para Alfenas, Minas Gerais, e eu cheguei na cidade lá, falei, não, é aqui, né? Eu já tinha pegado a É outra realidade, né? Então, essa foi a minha trajetória, né? Brasileiro com força, né? E me forcei a ser, né? Aprender o português, fazer redação. Não é muito meu forte hoje, mas foi o suficiente para eu trabalhar nessa questão de passar. Aí foi embora, entrei na faculdade. Mas pro Líbano, você foi com quantos anos? Quando você foi pro Líbano? Líbano foi 2000, começo de 2000, tinha 10 anos. 10 anos. Ficou lá até 10 os 15. anos até os 15 anos, 15, 16 anos. Aí chegou aqui em São Paulo, falou... Cheguei no ensino médio, né? nos últimos 2 anos de ensino médio, né? Só que sabe o que era legal? Quando eu cheguei aqui pro Brasil, o ensino lá é muito mais rigoroso, cara. Então eu cheguei aqui, vim aqui pro ensino médio fazer na faculdade, na escola,
Matemática, por exemplo, o professor ia lá, dava exercício pra gente fazer. Eu olhava assim e falava, não é possível. Tipo, era uma coisa que pra mim eu tinha estudado há muito tempo atrás. Tava E a fácil. galera achava assim, nossa, você sabe resolver isso? Eu falei, meu, lógico que você resolver isso. Então, assim, o ensino lá é bem puxado, cara. Não tem essa de, tem aquele negócio do conselho, Sim, né? sim, Meu amigo, não sim. tem conselho, não tem nada. Lá você passou, não passou, você repete, Faz de não tem novo, brincadeira, faz de novo. cara. Então, Conheço o Bragantino. esse sistema aqui, eu cheguei aqui mais confortável, mas faltar o português, Uhum. Sim. né? Isso atrapalhou bastante no começo de eu conseguir ingressar. E antes de você ir pro Líbano, né? Como que era o Hussein nesse meio tempo aí, desde quando nasceu até os 10 anos de idade, aqui no Brasil na escola? Que tipo de aluno que você era? Cara, isso é uma coisa que eu sempre falo nas redes sociais. Eu tenho Foi embora. pouca memória do meu Sério? passado. Tem gente que lembra de tudo, né? Isso tem uma explicação, né? Eu lembro muito pouco, cara. Eu lembro que na escola aqui eu sofria muito bullying por causa do meu nome, cara. Porque é diferente a época de hoje, de 20 anos atrás. Sim, Né? sim. Não tinha esse... Hoje a globalização da informação, tipo o cara que tá aqui no Brasil, ele sabe que mais ou menos o que acontece no Líbano, na China. Então, antes, cara, quando era menino, você falava de China, Sim. você nem imaginava. A China é Sim. polinho puxado e ponto Só, final, entendeu? Era a informação que a gente tinha. Então, assim, muita coisa, assim, da minha cultura que a gente tinha aqui, o povo achava muito estranho e tirava sarro, né? Sim. Então, mas eu tinha uma base, né? E inclusive aqui em São Paulo, que hoje é uma cidade que tem a maior comunidade árabe, né? Sim. Libanesa principalmente, não tinha tanto. Hoje tem, cara, se grita Mohamed na rua, cinco vão te responder, Todo mundo olha, entendeu? né? Mas naquela época não tinha muito, cara. Tanto que o vestimento da minha mãe, que é do véu, né? Do hijab, né, era muito estranho. Hoje em dia você vê uma mulher de lenço, Sim. você não é estranho. Então, esse fato, né, o que eu lembro muito, que não era tão fácil assim, né? O povo achava estranho, olhava, criança tirava sarro. Então, foi uma fase onde eu passei um bullyingzinho ali, né? Se sente inferior, os amigos sempre querem tirar Sim, proveito, sim, né? sim. E depois eu viajei, né? E lá você acaba... Também, você vai pra lá, você sofre bullying por ser brasileiro. Repete. Faz de novo. Você não fala faz de língua novo. direito, você não sabe ler. Então foi essa fase toda ali. Eu acho que eu comecei a me desenvolver mais assim, foi quando eu voltei do Líbano. E E tinha antes 15 de anos você já, ir né? pro Líbano, ali como eu que era cheguei o aqui, Hussein nesse meio tempo? chega, Desde né, quando pô, nasceu até os 10 anos de Bullying pra idade? isso, pra No Brasil, na voltar já tá escola. bom, né? Não basta. Mas foi um trampolim também? Esse bullying, toda essa parada que você sofria, foi um trampolim pra chegar onde você chegou hoje? Sério? Assim, eu acredito que o trampolim, cara, o trampolim mesmo, não foi o fato de eu ser inferiorizado por muito tempo, como muitas histórias que a gente escuta, né? O cara teve sucesso, foi ridicularizado. Sim. Isso aconteceu na minha vida, mas eu posso te falar que não foi o motivo pelo qual eu vivo o que eu vivo hoje, sabe? Eu acho que o que foi o trampolim na minha vida, porque tem duas coisas que fazem você crescer, migrar, explodir na vida. Ou Sim. pela dor, que é Só. caminho de Era informação mais fácil que a gente acesso, a galera lá acomodado, não faz o que tem que fazer, se lasca na vida, dói, desespero, começa a fazer o que Água tá... bate na bunda. e começa a fazer e chega lá. E tem outra forma que é menos acessada, que é por amor, por dor ou por amor. Sim. Eu assisti por amor, cara, e foi principalmente quando eu comecei a treinar, cuidar do Sim. corpo, gostar de buscar, Todo mundo de olha, me sentir bem, né, de me Autoestima. impor. Eu me senti bem e isso começou a me impor diante dos grupinhos que eu tava. Sim. Isso começou a gerar respeito, mas o fato foi o amor próprio ali. Eu lembro muito bem que quando os meus amigos saíam da escola, eles iam todo mundo pra jogar videogame. Vamos na casa do Gui lá, jogar videogame e tudo mais. Cara, pra mim não, eu vou treinar. Eu vou treinar e se estiverem lá ainda eu vou. Então essa questão de você se colocar em primeiro lugar, como a gente sabe, a gente vai falar nos podcasts, de você se colocar em primeiro lugar, é incrível a elevação, o crescimento que ela gera na sua vida. E se pôr em primeiro lugar, é tipo, eu preciso treinar, eu vou treinar. Depois eu vejo o que você quer. Lógico que se isso não for de valor que você tem, ou não é de tanta relevância. Então esse fato de eu sempre querer me cuidar, de me colocar em primeiro lugar, Já então, tinha primeiro 15 eu vou anos fazer já, né? isso, primeiro eu vou fazer minha marmita, primeiro eu vou, sabe?
isso me colocou, esse Deu um amor basta. realmente começou a me subir de posição e mudar a forma que as pessoas olhavam pra mim, Sim. né? E aí eu ingressei na faculdade, fiz aquele esforço total e entrei na faculdade. Hoje, geralmente, as pessoas elas costumam confundir amor próprio com egoísmo. Como que você lidava com isso na época? Então, porque assim, quando você é mais novo assim, é difícil você viver o egoísmo, você é muito inocente, né? O egoísmo eu acho que ele se desenvolve quando você entra no mundo, no mercado de trabalho, a ganância, a comparação com os outros e tudo mais. Eu acho que o egoísmo é quando você faz alguma coisa por você, pensando em você, só em você e talvez tendo que passar por cima de uma outra pessoa, né? Eu, cara, foi muito na minha, conectado, eu tenho que estar bem. E eu ajudava. Bate na bunda. Meus amigos, pô, assim, como que você tá fazendo pra... Eu pesquisava muito, né? Lembra da época da hipertrofia.com? Na época era hipertrofia.com. Pegava lá e eu ajudava a galera. Você quer? Vamos treinar, tal, fazia. Então isso o amor próprio. Quando você traz, você se coloca em primeiro lugar para você poder, né, ajudar as outras pessoas. Então esse lance do amor também, o amor próprio, a gente que tem uma religião, né, a gente que vem dessa base, é muito forte porque a gente ama a Deus sobre todas as coisas e é ensinado a gente amar o próximo como a nós mesmos, né? Então quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu tô me amando primeiro. Sim. Né? Então aí entra esse lance do amor próprio, Sim. né? Comigo foi muito Mas assim também. por exemplo, esse entendimento que você está falando, Eric, infelizmente você é ensinado isso quando você é pequeno, mas você não entende a essência disso daí. Sim. Fica meio que um slogan, né? Sim. E não é praticado. Chega na hora do vamos ver, é onde você realmente tem que tratar o outro. Você tem que se sacrificar uma coisa que você quer muito, né? Pra você poder fazer bem pelo outro. Sim. É ali que você morre. E isso não acontece hoje em dia. Você vê o irmão passando o pé no irmão dele, o funcionário passando o pé no proprietário do negócio e vice-versa, dentro do casamento, dentro de tudo. Né? Você vê que isso não existe. Mas se você hoje entende isso, geralmente as pessoas a elas vivência, costumam a dor, confundir amor as próprio experiências com que você egoísmo. viveu, Como que você isso lidava faz com você isso na viver época? É construído no processo, né? É construído no processo. Quando a gente tem um propósito claro, a gente vem construindo nesse processo, vai passando por vários processos, enxerga o propósito, a gente consegue absorver isso e pôr em prática, né? Mas é igual o doutor falou, muitas pessoas esperam doer, né? Pra viver tudo isso. Porque você é ensinado isso no começo, mas O bom foi que o doutor viveu no amor ali, começou a treinar, Cara, começou a curtir. Na minha vida foi né? diferente. Eu escuto história, estudo muito questão de sucesso, assim, Sim. de desenvolvimento. Você vê muito aquela história, meu, eu tava lascado. Lógico que eu passei por muitos... por exemplo, hoje ensino sobre saúde financeira. Por exemplo, no método CNA tem um módulo sobre saúde financeira, né, que hoje como médico eu entendo a importância da pessoa ter uma condição financeira, ter uma educação financeira boa para ela ter saúde, curar, por fim, porque muitas doenças vêm por uma disfunção da saúde financeira. Por exemplo, pessoa endividada, não dorme bem, imunidade baixa, câncer, doença autoimune, aí vai pro remédio, vai pra cirurgia e não trata a causa do problema ali. Então, eu vi muitas dores, né? Por exemplo, na minha saúde, ensinar as pessoas a ter saúde financeira, é porque eu já quebrei, né? Mas você passou por isso, né? Passei por isso, mas a base onde eu comecei realmente uma virada grande na minha vida, sair daquele momento de inferioridade, pô, o Saddam Hussein, o libanesinho ali, sabe essas coisas, né? Onde as pessoas tentam te deslocar. Isso não foi um motivo para a virada do jogo na minha vida. Foi eu realmente ter esse amor próprio, gostar de treinar, gostar de cuidar da minha alimentação, gostar de estudar, gostar de, sabe? E consequentemente estar com os amigos, né? E fazer. Porque o espaço de tempo foi muito curto, né? Porque logo quando eu comecei a viver isso, já veio a época do vestibular, do cursinho, né? E aí é outro mundo, cara. Estudar. Você meio que se isola dessas influências de te derrubar, né? Aí você vai vestibular, que é a fase mais difícil na carreira, né? Desde o cara que tá na escola até o cara ser referência de mercado, pra mim, cara, é o vestibular, cara. Foi muito desafiador pra você. Principalmente de medicina, né? É muito desafiador, cara. Porque, imagina, uma vaga para 80 pessoas. Você tem que sair primeiro de 80. Não é fácil, sabe?
Porque passou no vestibular, a faculdade não é difícil. Mas nem compara com o vestibular. Sim. Porque você depende do resultado dos outros. Sim. Você entendeu? A faculdade depende de você. Você estudou, acertou as questões, você passou. Todo mundo foi bem, você foi bem, passou, entendeu? Vestibular não, né? Essa questão. E depois de vestibular, depois da faculdade, para mim, eu acho que é a fase mais prazerosa. Por quê? Porque é a fase que você tem que você desbravar. É onde você começa a estimular aquele senso de autodidatismo, que tinha que ser desde o começo. Onde você, eu faço medicina, mas eu gosto de uma medicina que trata as doenças com coisas naturais. Isso você não aprende na faculdade. Você vai lá, pega o livro, folha, você passou por legal, isso, né? Então essa fase é mais prazerosa, que infelizmente não é o que as pessoas vivem hoje. Sai da faculdade, já corre pro mercado, a pessoa acha trabalho, mas trabalha que nem um louco, trabalha tanto que não tem tempo de fazer dinheiro, não tem tempo de estudar, não tem tempo de ter cuidar da saúde, ter referências. E vira e visando a aposentadoria. É onde o sonho vira um pesadelo, né? Sempre Aquele sonho de ser médico, de tá na área da medicina, é onde o sonho vira um pesadelo, que o cara não dorme bem, não come bem, não trabalha feliz. Isso acontece muito na medicina, porque, você não sabe o ritmo do médico, né? A gente não tem noção. O cara faz faculdade 6 anos, rala, não é aquele pesadão, mas aí tem aquela pressão sobre o médico, que o cara tem que se especializar. Assim, eu te falo isso que eu vivi. Cara, se você sai da faculdade e você fala, o que você vai fazer? Eu vou estudar uma outra coisa, né? Cara, ou trabalhar. Não, mas você tem que se especializar. E por que tem essa cobrança que o cara tem que se especializar? Acreditava-se até então, que hoje está mudando, graças a Deus, que se não se especializar, ninguém te procura. É lógico, porque o próprio médico se desvaloriza ali, né? Enfim, aí você sabe que especialização? Cara, é 2 a 3 anos no mínimo, dependendo da especialização, ralando. Né? Segunda a sexta, horário comercial. 24 horas de serviço do... Cara, que horas você vai estudar? Bem puxado. E você tem que estudar só o que se diz respeito a algo que ele está se especializando. Então, qualquer coisa fora, esquece. O cara não tem tempo de fazer isso daí. Você entendeu? Então, aí ele rala 3 anos, pelo menos... Aí ele se especializa, ele começa a trabalhar num lugar e depois, 6 anos, tirando o cursinho, põe um ano de cursinho médio, 6 anos de faculdade, mas pelo menos 3 anos de 10 aninhos aí, né? 10 anos pro cara começar, pelo menos, para começar o seu negócio e realmente começar a viver e ter tempo, entre aspas, para estudar. 10 anos, uma década. Muito tempo, né? Muito tempo. Só que eu passei por essa resistência, porque quando eu formei na faculdade de medicina, todo mundo já começa, você vai se especializar no quê? E eu sempre, desde a faculdade, tinha aquela pegada de, saúde, estilo de vida e tal, né? Eu olhei assim, eu lembro muito bem, cara. Eu lembro muito bem, meu pai me ligou, ele falou assim, e aí, filho, o que você vai fazer, né? Especialização e tal. Eu falei, pai, não sei, eu senti aquela pressão. Aí tinha uma página que ele meio que você escolhe, vê as especializações médicas. Peguei no computador e tal, especialização. Cara, comecei uma por uma. Oftalmo, não. Torrino, não. Dermato, não. Endócrino, não. Cara, rodei todas, falei, nenhuma, né? Assim, faz o coração bater mais forte, né? Aí, eu falei assim, eu tenho que fazer o que eu gosto. E eu preciso viver e compartilhar com as pessoas que eu acredito. Que é você realmente tratar a doença com saúde. Porque, infelizmente, 6 anos de faculdade, cara, o que você aprende sobre saúde? Quase nada. Você aprende a fisiologia do corpo, ok, anatomia e tudo mais, mas depois você começa a aprender a atender qual que é o seu sintoma, eu preciso fazer exames para saber qual que é o nome da doença que está causando esse sintoma, e a doença ela é protocolada com um tipo de tratamento e um tipo de acompanhamento. Esse é o fluxograma. É muita teoria, né? Da medicina clássica. Eu não acreditava nisso. Falei, não é só isso, né? Não é só isso. Sintoma. Por que ele tem um sintoma? Por que você desenvolveu isso? E eu já tinha isso no meu instinto. E isso está no instinto de todas as pessoas. Eu não tinha, por que eu tenho agora? Só que, infelizmente, a figura, né, de autoridade do médico, né, ela corrompe
o instinto do ser humano. atuar. O médico está falando que não tem nada a ver com o que eu estou pensando, que eu tenho que procurar a causa disso. Então ele aquieta aquele instinto dele e fica dando... Muito aquele, Muito não, o cara tempo, né? estudou, ele é médico, ele sabe E não mais, não estou né? desmerecendo a autoridade Sim. do médico. Mas também isso não tem que ser... Ele não tem que estar acima do instinto do ser humano e com aquilo que o Criador instalou no universo. Certo. Deus, em todos os livros celestiais, ideologias sagradas, está escrito ali que todo efeito tem causa. O efeito causa consequência. Então, diversos versículos, em vários Sim. lugares. Bom, mas se Deus falou que é assim, o médico está falando assim, as pessoas, pela desconexão que elas têm com a espiritualidade, elas têm que ceder, elas são obrigadas a ceder a falsas autoridades. Um médico ou outro. Então, ali eu falei, não é isso. Eu sei que tem causa. E eu comecei a estudar muito, né? Cara, eu lembro na faculdade, eu odiava ler. Foi quando eu aprendi a ler. Eu comprei um livro dessa grossura de nutrição esportiva. Eu sempre gostei de esporte. Dessa grossura. Cara, eu li em uma semana. Calhamaço. Li em uma semana. Eu falei, cara, eu que odiava ler, que pra mim ler era Alto da Barca do Inferno. Aquele livro chato pra caramba. Eu respeito quem gosta, né? Mas pra mim é chato, não me interessa. E você é obrigado a ler pra você passar no vestibular. E pra mim ler é aquilo. Então eu traumatizei sobre leitura. Eu destravei quando eu comecei a ler livros que eu gostava. Quando eu vi que eu li aquele livro, aquela grossura, eu falei, não, calma aí, tem coisa, o cérebro já começa a se mobilizar, fazer rebelião, né? Como se fez isso, né? E ali eu comecei a estudar. Vi a relação da nutrição com os hormônios, com saúde, com imunidade. E eu comecei a fazer o link e aí eu comecei a entender mais sobre medicina integrativa, que é a medicina que trata a doença com saúde. E foi embora, né? Aí você começa a entender. E ali eu comecei a desenvolver, aflorar mais a espiritualidade em prática. Por que eu falo espiritualidade em prática? Porque a espiritualidade teórica, você nasce, seu pai te leva para a igreja, te leva para a mesquita, te leva para o centro, você escuta falar, vê o padre, o sheik, alguém falando, mas isso é tudo teoria. Mas como aquilo na prática funciona, você não sabe. Sim. Você entendeu? Ali, quando eu saí da faculdade, eu comecei a aflorar muito a minha espiritualidade na prática, né? Entendendo sobre física quântica, sobre comportamento humano e tudo mais. E eu comecei a entender a relação daquilo com a medicina de verdade. Falei, cara, é isso. E aí eu comecei a trabalhar sobre medicina integrativa, né? Mostrando, como a gente vai falar em outros podcasts aí, né? O quanto, né? Foi importante você, antes de qualquer tratamento, você desenvolver saúde. Independente da doença que a pessoa, desde uma pressão alta até um câncer. Não importa o que você vai fazer para tratar a consequência, mas o que você está fazendo para tratar a causa? Porque a gente sabe hoje em dia que a gente não é mais refém da genética. Sim. A gente tem um conceito que a gente vai abordar mais para frente, que me acompanha mais tempo, sabe, bate nessa tecla. Você não é refém da sua genética. A genética é como se fosse uma lâmpada apagada. Você apertou o botão, ela acende. Então, o fato dos meus pais serem diabéticos não quer dizer que você é diabético. Você é diabético, você vai avacalhar na dieta, não treinar, ser estressado, fumar e fazer... E se eu não fazer isso, não tem por que eu ter, né? Enfim, então o fato de não acreditar nisso e depois começou a estudar na medicina o mundo da epigenética, que é como o ambiente interfere na expressão dos genes, falei, cara, bingo, é isso. Aí eu comecei a pegar a valer na medicina integrativa, comecei a fazer aquilo gratuitamente, vendo o resultado, comecei devagarinho e hoje a gente impacta, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que conhecem nosso trabalho, né? E alunos, né? A gente tem dezenas de milhares de alunos aí que a gente ensina tudo que a gente faz. E, cara, é incrível, né? O Eric sabe, o Santo também sabe, né? O impacto que isso gera, né? A galera, eu fiz aquela mudança que você falou, parei de ter problema de estômago, eu introduzi isso na minha vida, eu parei de ter enxaqueca, ou melhorou minha imunidade, eu parei de ficar doente. Então, isso funciona. Quando você começa a ver resultado, o maior gatilho mental no marketing é a prova, né? Você mostrar resultado. Cara, você mostra para o seu cérebro resultados, você fala, é isso. Aí você não tem como fazer outra coisa. Aí você pega no embalo e a gente trabalha com isso, né? Que não é tão simples quanto parece, né? Quando você fala de saúde integrativa, você está falando de saúde do corpo, né? Os detalhes da alimentação que hoje em dia é muito precária, né? E se vende a falsa imagem de uma boa alimentação. O exercício físico na sua visão atualizada que a medicina tem hoje, sobre intoxicações, sobre parasitas, sobre a saúde dentária, como ela se conecta com o corpo, sobre os nutracêuticos, isso falando sobre o corpo só.
Agora, como é que você fala de saúde mental, né? Sim. Fala sobre saúde mental, sobre crença, paradigma, neurolinguística, sobre todos esses aspectos também. Isso faz parte da medicina. O médico nem sonha que isso existe, infelizmente, que tinha que ser ensinado na faculdade. E o terceiro elemento da saúde, que é a saúde espiritual, que hoje em dia as pessoas estão desconectadas por diversos motivos, né? Então, o fato, né, a saúde espiritual, porque a saúde espiritual te traz o elemento mais importante para você vencer qualquer disfunção, que é a fé. A fé. Né? Quando você tem fé, você não tem medo. Sim. Uma pessoa que tem medo não tem fé. Não tem como o quarto tá com luz e escuro ao mesmo tempo, ou tem luz e escuro. Então, a vida que tem fé não tem medo. E medo é fruto da preocupação, consequentemente a ansiedade. O medo depressão, o medo do passado se repetir, a não aceitação do que eu já vivi, faz a pessoa ficar estagnada na vida dela. Só que, você vê, isso é medicina. Onde estão nossos profissionais que cuidam da saúde diante dessas informações? Muito distantes. E qual que é o fruto disso? Resultados que as pessoas estão cada vez mais doentes, vivendo mais e pior, né? Porque eles carregam isso como um título, né? As pessoas estão vivendo mais. Pô, vivendo mais se arrastando de um hospital para o outro, né? Então, essa questão, né, faz a gente... isso me fez ter muito resultado, né? E hoje a gente ensina isso para profissionais da área de saúde. É muito bacana, cara. Realmente é uma grande aula aqui, né? Sim. E assim, a gente vê o seu entendimento dentro dessas diversas áreas, né? Espiritual, física, a mental também, pilares importantes da nossa vida. E a gente vê você como esse ser todo espiritualizado, essa pessoa mega inteligente, com muito conhecimento em tudo que você fala pra gente. E acredito que a dúvida da grande maioria é saber quem são as pessoas que você tem como referência, né? Quem são os seus mentores, em quem que você se inspirou para poder entender muito mais sobre espiritualidade, sobre comportamento, mentalidade. Eu acho que é uma dúvida da grande geral também. Legal, né? A gente recebe muito essa dúvida, né? Quem é seu mentor? Quem que você aprendeu, né? Quem que você se inspira, né? Olha, são duas perguntas diferentes, né? Com quem eu aprendi, com quem me inspiro, né? Vamos lá. Primeiro, porque como são diversos assuntos, então não é de uma pessoa que se aprende tudo, né? Então, porque para você desenvolver comunicação, você falar bem, que é importantíssimo, para venda, para persuadir, entregar sua mensagem para comunicação, fala sobre medicina integrativa, sobre física quântica. Então, são diversos assuntos. Mas, assim, na minha história, né, porque minha história começou a assim, pegar mesmo na parte final da faculdade. No quinto sessão de medicina, eu comecei a estudar bastante sobre esse lado da alimentação, suplementação, que não existe isso daí na faculdade, infelizmente. Eu me formei, cara, no último ano de faculdade, eu lembro que conheci o Dr. Lair Ribeiro. Legal. Foi no último ano de faculdade. Falei, caraca, o médico falando o que eu acredito. Eu abracei ali. Aí eu comecei, cara, é isso, fui atrás. Eu lembro que antes de eu formar, o Dr. Lair, ele ia fazer uma aula, começar uma turma de pós, e eu me comuniquei e a staff dele me convidou para assistir a primeira aula. Eu fui. Falei, cara, é isso. Cara, é felicidade de se encontrar. Amor à primeira vista ali. Nossa, falei, não, é isso que eu acredito. Né? E aí, qual foi a dificuldade que a gente tá falando de especialização? Que quando eu falei para meus pais que eu não quero fazer nenhuma residência, uma grande aula aqui, eu quero né? me especializar. E assim, saúde, a gente vê o seu entendimento dentro dessas diversas áreas, né? Espiritual, física, a mental também, pilares importantes da nossa vida. E a gente vê você como esse ser todo espiritualizado, essa pessoa mega inteligente, com muito conhecimento em tudo que você fala pra gente. E acredito que a dúvida da grande maioria é saber quem são as pessoas que você tem como referência, né? Quem são seus mentores, em quem que você se inspirou para poder entender muito mais sobre espiritualidade, sobre comportamento, mentalidade. Eu acho que uma colei na cola do Dr. Lair, 2015, 14 e 15. De lá, quem que você se inspira, né? Engolia aquilo. Eu já era afiado em estudar. Engoli o conteúdo. Responde um e outro, vamos lá. Praticar na minha vida e eu já praticava, mas assim, os detalhes, ajudar as pessoas ali. Eu lembro que tinha um colega meu que tinha muita rinite, sinusite e tal. E a gente treinava junto. Aí ele voltando na academia, ele usava até aquelas injeções de vacina, de imunidade e tal. Aí eu vi ele abrindo a geladeira assim, eu juro pra você, ele pegando a garrafa de leite,
Eu olhei assim e falei, cara, o que você tá fazendo? Eu vi num livro lá que leite, tem estudo mostrando que leite aumenta a hipertrofia. Eu falei, cara, isso daí é a causa de sua rinite sinusite. O que tem a ver? Você está viajando. Eu falei, cara, por isso, eu estudei o assunto com o Dr. Lair e tal. Aí eu falei, vou fazer um teste. O cara ficou 20 dias sem consumir nada de leite. Aí depois de 20 dias o cara me liga, porque no sexto ano, a gente fazia rodízio por especialização. E tinha um que era o PCF, que a gente ia nos postinhos, né? E tinha um que era fora da cidade, que a gente passava o dia, e tinha um quartinho pros... Amor à primeira vista ali, né? Isso aí era uma poeirada, cara. E aí meu amigo me ligou e falou, cara, não tá acreditando, entrei naquele quarto empoeirado e nem espirrei, nem nada, que louco, cara, funciona, quero estudar isso que você tá estudando. E a gente começou a estudar. Meu, você falar isso aí há 7 anos atrás, hoje já hoje é fácil, as pessoas já escutaram hoje isso. Tem acesso à informação. Exatamente. Eu acho até difícil que eu vou falar pra minha mãe, mas isso aqui daí, isso causa isso, autoimune. Ainda tem aquela resistência daquela medicina tradicional. 7 anos atrás. Você fala isso aí, o cara fala, leite. Você está ficando doido, para de tomar leite. Na faculdade, o povo já me achava que eu tava doido. Não, você tá louco, ele quer tratar a doença mudando a alimentação, se pirou. Ele quer tratar a doença suplementando a galera, mandando a galera treinar. Era assim. Aí é bom que você já afasta aquele povo tóxico, sabe? É bom, cara. Sabe, muitas vezes é bom as pessoas não te suportarem mais, porque elas fazem aquele favor. Porque às vezes você quer estar com elas, mas elas não podem estar lá. A verdade então elas te fazem o favor, né? de elas saírem da sua vida. Às vezes você fica chateado, mas cara, hoje eu sei. Cara, você não tá gostando? Você quer se afastar? Cara, vai. E nem lamento, mas você aprende. Então aí, o que aconteceu? Aí eu conheci o Dr. Lair, engoli, dominei, né, esse assunto de medicina integrada, já foi suficiente, porque o Dr. Lair tem uma bagagem gigante. Só que aí, eu lembro que teve uma aula que a gente fala na medicina, a gente chama de insuficiência adrenal, fadiga adrenal, que quando a nossa adrenal ela para de produzir, não produz o suficiente cortisol, que é o hormônio da disposição. Aquelas pessoas que passam por burnout, muito estresse e tal. Sim. E eu aprendi naquela aula que como é que é o tratamento? Tem que prescrever hidrocortisona, que é o cortisol e tal. E eu com aquela mentalidade, causa do problema. Falei, isso resolve, esse suplemento se resolve. O paciente precisa. Mas e aí? Suplementei, até quando o cara vai ficar usando isso? Qual que é a causa do problema? Vida, né? E aí eu comecei a ler, falei, não, cara, tem mais coisa. E eu comecei a entender a relação da psique humana, as emoções humanas, como elas interferem em toda a cascata hormonal, neurotransmissores, imunidade, por aí vai. Falei, não, tem coisa, eu vou atrás. E aí eu comecei a estudar física quântica, né? Show. Que ali eu aprendi com que o primeiro contato com física quântica foi logo com o professor Hélio Couto, né? Você sabe que o Hélio Couto é meio complexo na explicação, mas eu falei, vamos aprender essa bagaça. O pessoal já se fechava. Cara, devorei com o do professor, dominei física quântica e trouxe isso para a medicina, né? Ali eu já tinha uma base muito importante, porque a física quântica aproxima da espiritualidade, sim, né? Aí tudo começa a fazer sentido. A medicina integrativa ali, física quântica, espiritualidade, e foi embora. Aí eu comecei também a estudar muito neurolinguística, que eu escutei tanto o Dr. Lair quanto o professor Hélio Couto falarem disso. Eu comecei a estudar o PNL, que é o comportamento humano, como ele cria a realidade do ser humano, que nossa realidade é fruto do nosso comportamento, nosso comportamento é fruto das nossas crenças, e comecei a estudar atrás. Foi na época que eu quebrei financeiramente. Quem que eu conheci? Bob Proctor. Uau. Conheci o Bob Proctor, eu falei, o cara me ensina a enriquecer. Sentei na cadeira ali, o cara falando de paradigmas. Mano, o cara só pegou para dinheiro, cara. Aí o cara falando de paradigma, eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver, cara? E aí comecei a ter um monte de ficha. Comecei a entender que tudo é na cabeça. Aí comecei com o Bob Proctor, estudei bastante Bob Proctor, aí fui Napoleon Hill, Joseph Murphy, comecei a ler livro. Aí eu comecei a desenvolver neurolinguística, vários professores. Aí, né, eu comecei a aprender com o Dr. Lair Ribeiro também neurolinguística. Aí eu comecei a estudar. Então, quem deu start bastante, assim, foi Bob Proctor, o Dr. Lair Ribeiro, né, o professor Hélio Couto.
E o resto foi livro, aí eu já fui mais pescando. Eu sou muito autodidata. Aí eu sou muito autodidata. Eu fui consumindo diversos conteúdos. E eu comecei a desenvolver meu lado marketing, né? Ali eu aprendi, na época, quem tava bombando era o Érico Rocha. Legal. Rocha. Porque na época o Érico Rocha fazia, não tinha que nem hoje, né? Hoje tá no comecinho ali, né? Aí eu vi o Érico Rocha falando, né? 6 em 7, sei lá o quê. Eu falei, eu lascado financeiramente. Falei, vou ter que fazer isso que esse cara tá falando. Aí eu fui, comecei a fazer a fórmula que o cara ensina. Aí ele me instigou muito a aprender marketing. Aí eu comecei também, autodidata, livro, marketing, papapá. Aí eu comecei a aprender muito marketing, abri meu negócio. Não tive um mentor administrativo, foi na porrada, cara. Hoje... Cara, eu lembro, eu vou abrir meu negócio, eu era o RH, eu era o financeiro, eu era o que atendia, eu era o secretário, eu era tudo da empresa. Mas isso foi muito importante para mim, porque hoje eu tenho uma noção administrativa muito grande, né? Então muita coisa foi muito no autodidatismo ali, eu ia atrás, colocar a mão na massa, né? Mas esses são os principais mentores na época. Aí o resto você vai aprendendo um pouquinho de cada, né? Porque começou a nichar muitos assuntos. Sim. Então você vai subnichando ali, você vai aprendendo as coisas, né? Então, aí, agora outra pergunta, inspiração, cara. O que tem a ver uma coisa com a outra? Cara, assim, eu posso te falar que quando você aprende muito, você entra no mundo da física quântica, da espiritualidade, isso. Inspiração para mim não é em primeiro lugar, mas que primeira coisa é meu eu do futuro. Quando você aprende a criar, ter certeza do que você quer, você conseguir se ver tomando posse daquilo que toca no seu coração, isso te inspira muito, cara. Eu me ver ali com aquela posição, impactando, fazendo, cara, isso te inspira. Eu quero chegar lá. Mas isso complementando ali, né? Exercícios, mudanças de paradigma e tudo mais, né? E assim, e inspiração na questão espiritual já são mais a questão religiosa, né? Para nós muçulmanos, o profeta, o Maomé, né? Sua linhagem ali, então eu sou muito conectado com a religião, então acabo sendo minha inspiração, porque eles têm histórias realmente que são as leis da vida aplicadas, né? Então ali são minhas inspirações primárias, né? Porque hoje muitas pessoas são muito apegadas à sua religião, né? Porque assim, respeitam todas as religiões, e eu hoje sugiro todos que estão assistindo esse tema, a religião se apegue a ela, independente se é a mesma que a minha ou não, porque estão sendo muito guerreados hoje, guerreados por pessoas de dentro, pessoas que vestem o nome de Deus para distorcer a imagem do negócio, mas insiste, né? Procura lugar. Eu sou muito apegado à religião, à espiritualidade, e isso, né? Porque quando você tem espiritualidade, todo o resto vem, né? Quando você é uma pessoa que tem fé, você vibra numa frequência que vai atrair para você tudo que você deseja. Porque qual que é o segredo da lei da atração que muito se fala aí? Ter fé. É um segredo. É você ter fé naquilo que você vai ter. Você ter certeza. E a fé é um elemento que ele é fruto de uma espiritualidade bem desenvolvida. Então quando você tem uma espiritualidade legal, você tem um nível de fé, você é uma pessoa que ama, que abençoa, né, é feliz pelos outros, né? Porque tudo que você dá, você recebe. Então você começa a vibrar nessa frequência, você começa a ter mais daquilo ali. Então, por isso que a minha inspiração principal é isso, né? Sabe? Agora, tem o que a gente chama de sub-inspirações, que é na área, né? Nessa área me inspira. Eu acho assim, na área da medicina, o Dr. Lair Ribeiro, ele é uma grande inspiração, né? Disparado, né? Ele, sim... eu vivi muito próximo dele, eu acabei assim, virando, né, muito próximo. Eu já ministrei aulas na pós-graduação dele, né, para mais de 200 médicos, e assim, a gente tem projetos juntos, sabe? Então ver a jornada dele, onde levou ele, né? Porque hoje ele não só impacta pessoas, ele treinou milhares de pessoas a impactarem pessoas. Uma semente, então, cada pessoa, por exemplo, cada pessoa que eu impacto, ele tá ganhando, né, pelas pessoas, sem ele falar nada. Ele criou um ecossistema. Né? Você chama efeito borboleta, né? Sim. Então, assim, isso me inspira muito, criar, tanto que a gente hoje treina profissionais da área da saúde a fazerem o que a gente faz, né? Ensina de uma forma didática, diferente de tudo que se ensina aí, é esse mão na massa, né? No curso de extensão, e
para fazer isso. Então, essa inspiração. Mas eu tenho muitas inspirações na questão religiosa, espiritual. Sim. Ali eu tenho muito. Porque ali onde tem desapego, ali onde tem fé, ali onde tem conexão com a infinidade, ali é quando você realmente... A sua vida é fluida, né? Você se adapta a toda a situação. Se está difícil, você tem paciência. Se está bom, você agradece e compartilha. Isso, e quando você faz isso, paciência é a chave do sucesso. É um ditado da sabedoria islâmica. Essa paciência é a chave do sucesso, né? E a gratidão é um multiplicador daquilo que você tem. Quando você tem paciência, tem gratidão, tem sucesso, você tem multiplicação daquilo que você adquire. Então, essas são as minhas principais inspirações. Você conseguir unificar amor e fé, já era, né? Você precisa de mais nada para viver. Porque assim, a fé é o teto, né? E todo o resto vem embora. Então eu acho que ali, hoje eu enxergo assim, cara. Muito bom. Eu coloco isso, tanto que no CMA, né, no final, a gente bota pressão na espiritualidade. Mas por que não dá pra você chegar a falar para as pessoas que a importância da espiritualidade, cara? Porque é aquela história, né? Pra você convencer alguém a algo, você tem que falar que ela quer ouvir para você introduzir ela que ela precisa escutar. Então muitas vezes a pessoa ela quer enriquecer, quer ter dinheiro, quer ter sucesso, quer ter fama, quer trocar de carro. Bom, você fala, vem cá, vou te ensinar a fazer isso, quer cura. Sim. Mas aí você tem que fazer ela entender que eu vou te ensinar isso e você vai mostrando um mecanismo pelo qual ela vai deslocar na questão de ela desenvolver a espiritualidade dela. Que nós não somos seres... Ele criou um ecossistema. Seres vivos, seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E entender isso é muito importante, porque as pessoas não entendem hoje, acredito que não. É sobre quanto dinheiro tem na conta, pagar a conta, né, abrir meu negócio. Inversão de valores, né? Os valores invertidos. Você inverte valor. Né? E quando se inverte valor, você troca o real pelo ilusório. Ilusão gera sofrimento gera doença física e mental. Bom. Só que o fato, infelizmente, qual é o problema principal hoje? Que os profissionais não entendem isso. Porque quem que é o refúgio das pessoas que estão com esses problemas? É o profissional. Se o profissional não entende isso, então aí fica aquele buraco na sociedade que é aproveitado por grandes indústrias que alimentam seus interesses, seus ganhos ali. Isso é o que a gente vive hoje. É por isso que a gente cria esse conteúdo aí pra galera despertar. A gente vê, fala por em casa mesmo, né? O pai, a mãe ali, é uma polifarmácia. Tá gastrite, tomar um omeprazol. Gastrite desenvolveu isso, toma um remédio para limpar o fígado. Tá com pressão alta, clorotiazida. E o médico vai só mudando de médico, né? Então essa medicina tradicional a gente vê muito isso, né? E você vê que as pessoas ficam cada vez mais doentes e não tratam a causa do problema, né? Então essa questão do doutor ter procurado, né, a solução para tratar a causa de problema foi ímpar, né, na carreira, e depois ter conhecido o doutor Laí também, né? Então foi uma junção aí. São sementes, né, doutor? É uma semente ali igual o MDF, né? É uma semente para um profissional, e esse profissional vai ajudar mais outras pessoas. Exatamente. E a fruta, ela não vê quanta semente que ela dá, né? A fruta não sabe nem que gosto a fruta tem, mas vai embora, né? Exatamente. Uma curiosidade minha, né? Você tem alguns treinamentos, né? Tem ferramenta do jejum, tem o MDF, né? Tem o CMA. Particularmente o CMA foi um dos treinamentos que, né, me deram um start. E eu tenho a curiosidade de saber, por exemplo, de onde surgiu, né? Por que CMA? Como CMA? Por que CMA? Entendeu? Como que surgiu o CMA na sua vida para poder, enfim, agregar valor à vida de muita gente? Porque sim, o método CMA, que é a imersão, né, de renascimento que a gente faz, ela surgiu como, cara? Eu lembro que foi na época que estava um problema financeiro, eu aprendi marketing digital, lançamentos, essas coisas. Então a ideia do marketing digital na época do curso era você pegar uma dor e você conscientizar a pessoa da dor e mostrar que existe solução e que você tem a solução. Esse é o fluxograma do marketing. Eu olhei assim, qual é a dor que eu resolvo das pessoas? Aí você olha assim, né? Você resolve, você traz saúde, você traz a solução de qualquer problema, né? A saúde. Só que, como vou trazer saúde como médico? A pessoa entender que saúde é composta pelos 3 elementos: saúde do corpo, da mente e da alma. E como vou desenvolver cada pilar da saúde?
né? Aí eu falei, cara, vou pôr isso numa imersão de um mês. Né? No começo chamava Da Doença à Prosperidade. Era o nome? Era o nome primeiro do CMA. Da Doença à Prosperidade. Porque fala muito, né? A pessoa te procura pela doença e você leva ela pra prosperidade. Sim. Né? Porque assim, ela não entende que ela tá doente porque o relacionamento dela tá falido, talvez, ou porque ela tá endividada, ou ela tá doente porque a gente adoece por conta de excesso. Você come mal, você come excessivamente, você é viciado em prazer de momento. Então a gente adoece por excessos. E todo excesso vem de uma falta. Essa falta pode ser o quê? Uma curiosidade minha, né? Passado, você tem problema espiritual, alguns treinamentos, né? Tem ferramenta do jejum, tem o MDF, né? Carreira, tem o CMA, particularmente o CMA foi um dos treinamentos que me deram tampar essas faltas para a pessoa parar de ter eu tenho a curiosidade de saber, saúde, por exemplo, de onde surgiu, quando ela cura, quando ela vê, por que CMA, como CMA, por que CMA, como que surgiu o CMA na sua vida para poder... Enfim, você agregar valor à vida. Você tem saúde, você tem o seu corpo, você tem as pessoas do seu lado, você tem a vida. Tudo que tem na vida está à sua disposição. O oxigênio, a água, tudo. Então você nasceu próspero. O que impede a gente de ver a prosperidade hoje, a gente está desconectado da nossa natureza. Então fazer a pessoa voltar para a natureza dela, que é o estado de doença, tirar a pessoa doença para o estado de natureza dela, leva ela não só a ter saúde, cura, e sim ela conquistar todo o resto, acessar todo o direito dela de vida. É que muitas pessoas acham que prosperidade é só você ter dinheiro, né? Sim. Associa isso, e você vê que muita gente tem dinheiro e tá doente. Sim, é o que a gente mais atende. A gente atende muito classe A+, né? E foi aquela pessoa que nas redes sociais, iate, feliz, Londres, tá? Ai, não tô conseguindo dormir, ai, tô muito ansioso, ai, sei lá o que, tô com uma doença autoimune, desenvolvimento, você entendeu? E elas não relacionam. Prosperidade compõe a riqueza, né? Mas a riqueza não faz... toda a riqueza faz parte da prosperidade, mas não toda a prosperidade faz parte da riqueza. Então esse entendimento, trazer ele, né, nessa imersão, por isso que acaba sendo muito completo, né? O método CMA, e paga mesmo, eu acho. Foi assim que nasceu, cara. Foi fazendo um produto digital para lançar, e eu coloquei todo o meu conhecimento num produto, e a gente foi evoluindo ele, obviamente, que hoje ele é completamente mais sofisticado. Você tinha, assim, no tempo que você criou, né, pensou nesse curso, você tinha noção ou a visão de como ele poderia impactar tanta gente como tem impactado hoje? Olha, talvez a quantidade, tamanho de impacto, sim, não, mas que eu tinha certeza que aquilo funciona. Porque isso funcionou para você primeiro, né? Assim, eu vendia com muita vontade, falando, meu, isso funciona. Você foi a primeira pessoa a comprar todo mundo precisa saber disso, eu sabia disso. Na verdade, até hoje, né, que eu acompanho o doutor aí diariamente, né, a gente fala todo dia, até hoje, a lista que ele passa no CMA para os alunos, ele faz, a roda, os exercícios, as atividades, mexer na mesa dele ali, tem atividade do CMA, na gaveta, no armário, né, então a gente vê que é algo que não foi só feito para um produto digital para eu vender, é algo que eu faço, que eu vivo, pratico até hoje, né? E funciona, né? E funciona. Isso que é o mais importante, se não funcionasse... Você, então vive o CMA, né? Porque o negócio você tem que viver, e você tem que viver constantemente. Que isso é uma coisa que as pessoas confundem. Acha que um curso, uma imersão de final de semana vai transformar a vida delas. Transforma a vida de uma pessoa o que ela faz repetidamente. Então assim, não adianta você fazer uma mudança de 2, 3 meses, tipo aqueles tratamentos de emagrecer, de ganhar massa muscular e parar. Sim. Isso não vai te dar, não vai frutificar, muito pelo contrário, vai roubar a energia do solo, né? Então a mudança, o segredo da vida é a continuidade, porque você vai ser julgado no final pelo que você chegou no final. Mas para você chegar onde você chegou no final, você tem que manter um ritmo, que nem uma corrida. Não é porque você bateu na reta o recorde de maior velocidade que você vai desligar o carro e vai parar de andar. Senão você não ganha a corrida. Você entendeu? Na vida é essa corrida. Você tem que estar na aceleração, você tem que estar acelerando, dando o seu máximo até chegar na reta final da corrida. Então é essa a ideia, né? E olha que incrível, né? Já passou 55 minutos, já voou o tempo aqui. E acho que foi muito produtivo pra galera que tá acompanhando aí. A gente só fez você criou, né? Pensou nesse curso. Aqui, você tinha noção ou a visão de como ele poderia impactar tanta gente? Não gostou, clica no dislike e escreve por quê pra gente melhorar, porque a gente quer levar
tudo que transforma de verdade, de uma forma gratuita para você, para sua família, para você escutar aí no carro. Porque você treina, funcionou para você primeiro, né? Qualquer momento que você tá parado, ao invés de gastar, perdendo tempo vendo coisas que não te agregam, fazer coisas que realmente elevam e você foi a primeira pessoa a comprar o produto. Deixa o título aí, né, gente? Deixa o título aí, qual o nome que a gente vai dar para esse nosso encontro aqui. Lógico, obviamente a gente vai falar nos próximos, a gente vai falar sobre assuntos específicos, vai ter convidados também, vamos aumentar essa roda aí, vocês vão ver que a gente vai chegar num ponto que vai olhar para trás, olha como é que era, né? Vai estar, e vocês vão estar com a gente, obviamente, você faz parte disso. Quero agradecer primeiramente o Hélio, o Sandro, que estamos juntos aí sempre, e agradecer a vocês que estão, e o pessoal, a equipe toda aqui que está aí atrás, fazendo tudo acontecer, e agradecer a você que está sempre aí vibrando positivamente, vibrando, vendo, usufruindo disso tudo aí, porque esse é o motivo para a gente fazer o que a gente faz. Desejo que você faça um dia maravilhoso, independente de onde você está, que horas você está me escutando e qual a sua raça, qual a sua crença. Desejo que você faça o melhor possível da sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.